Bom, como a gente está comentando aqui desde o comecinho do nosso programa, tá até na 0 hora de hoje, neste dia 3 de janeiro, o Bom Dia Rio Grande está em festa, completando 40 anos. E a gente está relembrando aqui muitas histórias dessas 4 décadas. Nós já vimos aqui, no último mês, diferentes apresentadores, diferentes cenários, muitos repórteres também. Foi legal, né, esse período. Olha, tem um repórter que fez parte, sim, dessa história e que continua fazendo parte das nossas manhãs, não mais como repórter, nem mais aqui no Bom Dia, não, mas ainda mais cedo, comandando Hora 1, Roberto Kovalik. Bom dia, obrigado pela gentileza de nos atender aqui depois de 2 horas de Hora 1. Dia de festa pra gente e pra você também, algumas lembranças, né? Com toda certeza. Bom dia, Simone. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os gaúchos. Ainda estou aqui no cenário do Hora 1. A gente terminou o jornal agora há pouco. É sempre um prazer começar o dia e depois passar a bola para vocês. E eu digo que hoje em dia no Hora 1 eu uso muito da experiência que eu tive como repórter aí no Bom Dia Rio Grande. Eu comecei minha carreira em televisão no Bom Dia Rio Grande, acordando cedo, tendo essa ideia, essa concepção de que a gente precisa levar notícia, serviço para as pessoas que estão acordando, dar aquela garantia para as pessoas, na época, para os gaúchos, de que eles poderiam dormir tranquilo, que de manhã cedo a gente estaria aí no ar, trazendo todas as notícias para que eles preparassem o seu dia. Por isso, meus parabéns a toda a turma aí que faz o Bom Dia Rio Grande também, ao RBS Notícias, que eu participei muitas vezes enquanto estive aí. É um grande prazer estar aqui com vocês e contem sempre comigo, porque eu ainda sou parte desse time e vocês podem ter certeza. Isso para nós, né? Já que tu também fazes parte dessa história. Agora, Kovalik, começaste super cedo, um gurizinho ainda no jornalismo, mas conta pra gente em que época foi que tu participavas do Bom Dia Rio Grande? Olha, quando eu comecei, eu me lembro muita coisa do Bom Dia Rio Grande, claro, mas você sabe que o que eu mais me lembro era uma coisa assim muito prosaica. Na época, o Bom Dia Rio Grande tinha uma história chamada Café da Manhã. A gente tomava o café da manhã com o entrevistado. E tinha mesmo café da manhã, tinha café, tinha pão, tinha queijo, tinha tudo. E eu, quando comecei, olha eu aí, será que era gente, o cabelo? Olha só o cabelo da criatura como mudou. Enfim, o tempo passa. Mas esse aí não é um café da manhã, mas tinha o café da manhã. Aí a ombreira, naquela época. Jesus amado. 35 anos isso. Mas deixa eu contar do café da manhã. Tinha que tomar um café da manhã com o entrevistado. E a minha preocupação maior, isso era ao vivo muitas vezes, a minha preocupação maior era fazer uma pergunta que o entrevistado demorasse para responder um pouco, porque a gente tinha que comer. A pior coisa era você fazer uma pergunta e ele responder com sim ou não. Aí a gente pegava uma coisa na boca. Então eu tinha essa preocupação muito grande de fazer uma pergunta que desse tempo para o sujeito responder e poder tomar café. Fora o fato que, às vezes, o café estava muito quente. Então você pegava o café, fazia a pergunta, o café está quente. Ô, Kovalik, vamos então, lembrar essas aqui, coisas sim, que eu lembro sim, muito do Bom Dia Rio Grande foi exatamente onde eu comecei. E agradeço muito a RBS TV pela oportunidade que me deu. Algum maluco aí da RBS TV deve ter achado que eu tinha condições de fazer o jornal e me botou no Bom Dia Rio Grande. Eu sou profundamente agradecido à RBS. Vamos então só recuperar essa parte, Kovalik. Você estreou então em televisão no Bom Dia Rio Grande, porque você vinha já da Rádio Gaúcha, né? Exatamente. Eu comecei na Rádio Gaúcha, assim, logo me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Fiquei 6 meses e aí o pessoal aí da RBS TV ouviu minha voz, achou que eu poderia ser um bom repórter de TV, me chamaram para fazer um teste. E a experiência da Rádio Gaúcha, que a rádio é uma coisa sensacional, né? A rádio é uma coisa fantástica para o jornalista, porque dá uma experiência que é um negócio fantástico para a gente ficar falando. Eu estou aqui falando e eu estou me lembrando muito do tempo que eu estava em rádio. Em rádio a gente não pode deixar aquele buraco, né? Aquele silêncio. A gente tem que falar, a ideia tem que vir, você tem que ir falando. Então, com aquela experiência da rádio, eu fiz um teste aí na RBS TV, o pessoal gostou do teste e me botou para fazer o Bom Dia Rio Grande. Essa foi
a minha história. Depois eu fiquei 3 anos, fiquei um tempo trabalhando nas duas, tanto na rádio quanto na TV. Aí depois fui para a TV e em 1990 eu vim para a Globo, fui para o Rio de Janeiro inicialmente. Mas vocês podem ter certeza que muito do que eu uso hoje em dia, que usei ao longo de toda a minha vida como jornalista, eu aprendi aí. Primeiro na rádio, depois na RBS TV e principalmente no Bom Dia Rio Grande. Por isso eu tenho um orgulho enorme de ter feito parte, de fazer parte dessa família e mais uma vez sou muito agradecido a todos vocês. Ô, Kovalik, eu vou te convidar então a assistir uma reportagem dessa época aí no Bom Dia Rio Grande sobre um assunto que, olha, a gente trata sempre aqui, passagem de ônibus. O jovem repórter Roberto Kovalik fechando uma reportagem sobre passagem de ônibus em Porto Alegre. Vamos assistir. A tarifa de ônibus em Porto Alegre custa 75 cruzados. Está na média das demais capitais do país. Em São Paulo, por exemplo, custa 80 cruzados. O que a senhora acha que precisa mudar no transporte coletivo de Porto Alegre? Eu acho que, fundamentalmente, a passagem teria que baixar, né? Eu acho que a passagem, poderia baixar um pouco. A redução no valor das tarifas do transporte coletivo é uma das metas do novo prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra. No plano de governo do prefeito Alceu Colares, feito em 1985, a redução das tarifas já estava prevista. Este plano de governo foi elaborado pelo atual secretário municipal dos Transportes, Nelson José Fernandes, que está há 6 meses no cargo. E este plano apresenta várias alternativas para reduzir as tarifas. De que modo isto pode ser feito? Aperfeiçoando-se a lei de cálculo e adotando outros modelos de tarifa, por exemplo, a tarifa por zonas ou por anéis. Tá aí, Kovalik, seus 20 e poucos anos, no 1989. Que lembrança bacana. Assim, fico emocionado de ver isso tanto tempo atrás. Gente, daqui a pouco eu vou começar a chorar vendo essas coisas que vocês estão mostrando aí. Mas a gente Obrigado por trazerem essa lembrança tão bacana. A gente quer mais algumas lembranças. Nesses teus 3 anos aqui com a gente na RBS TV, quais foram as coberturas que mais te marcaram? Gente, é muito difícil, assim, de fazer uma lista, mas foram tantas coisas legais, tantas coisas bacanas. Eu viajei o Rio Grande do Sul inteiro, conheci o Rio Grande do Sul inteiro viajando pela RBS, fazendo reportagens muito fantásticas. Vem vários flashes, assim, na minha memória. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma reportagem para o Jornal Nacional com o saudoso repórter cinematográfico Luiz Quilhão, que trabalhou aí com a gente, que era um gênio. E eu novinho, vocês viram aí na imagem, eu era um garotinho. O Quilhão me pegou pela mão e disse: rapaz, você tem condições, vamos botar essa reportagem no Jornal Nacional. Os repórteres, eu quero mandar um abraço muito especial, gente, agora estou emocionado, aos repórteres cinematográficos da RBS. Porque a gente faz faculdade, a gente aprende a teoria. Eles me ensinaram a ser repórter. Eles me disseram: é assim que você segura o microfone, é assim que você fala, é assim que você começa uma reportagem, é assim que você aparece. Eu tenho um profundo agradecimento para o pessoal dos bastidores, e agora eu estou mesmo emocionado, porque eles me ensinaram tudo que eu sei. Então, para esse pessoal que não está aparecendo aí, eu quero mandar o meu abraço. Eu me lembro, a primeira reportagem do Jornal Nacional foi uma reportagem sobre lã de ovelha. E o Quilhão fez... Gente, eu não tinha condições ainda, eu não era experiente o suficiente, certamente, para aparecer na TV Globo. Mas o Luiz Quilhão, saudoso, ele fez um trabalho tão bacana que eu apareci no Jornal Nacional. E aí o resto é história. Me lembro dessa reportagem até hoje, que foi a primeira que eu fiz para o Jornal Nacional. E tantas outras, tantas outras. Quero mais uma vez agradecer, principalmente o pessoal que não aparece, o pessoal do bastidor. É bem verdadeiro esse teu depoimento, Kovalik, que a gente percebe não só pela emoção, mas de fato a gente que fez reportagem na rua aí sabe o quão importante é o trabalho do cinegrafista, do auxiliar também, que nos presta todo o apoio para fazer reportagem. Como você disse, acaba nos ensinando muita coisa que a gente
não aprende na faculdade. Agora, Kovalik, pegar esse momento que você está trazendo as lembranças de alguns nomes, alguns momentos, vamos lembrar quem mais é da tua geração aqui nesse tempo de RBS TV, né? Eu sei que tem Marcelo Canelas, Sônia Bride, tem grandes nomes aí desse tempo, né? Geração fantástica que surgiu aí na RBS nesse período, né? Tanto o Carlos Henrique Schroeder, que foi diretor aqui da TV Globo durante muito tempo, editores, até hoje, assim, é uma gauchada aqui na Globo. Eu me lembro quando eu trabalhei em Brasília, havia 90 pessoas na redação de Brasília. 3 eram de Santana do Livramento. Assim, um absurdo estatístico isso, é impossível. Mais de 3% de uma equipe ser de Santana do Livramento. Como é que pode? Porque foi uma geração, além de eu, assim, modestamente dizer, uma geração talentosa, foi uma geração que foi muito preparada, principalmente pela RBS. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, eu, Canelas, Sônia, né? Depois tinha o Fondorf, que agora está em Santa Catarina. Lozecan. O Marcos Lozecan, que está em Brasília. Gente, tantos nomes. Os câmeras, o Quilhão, o Zé Henrique, um amigão meu lá do Rio de Janeiro, continua trabalhando. Câmeras fantásticos, assim, gênios, talentosíssimos. Era uma gauchada impressionante. E a gente chegava e todo mundo reconhecia a gente pelo bom trabalho, pela entrega, assim, ir atrás da notícia, trazer informação. Modestamente a gente era talentoso, mas a gente teve bons professores. Uma geração fantástica, assim, fantástica, até hoje, aqui na TV Globo. Roberto Kovalik, de novo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza em conversar com a gente nesse comecinho de Bom Dia Rio Grande, em festa, celebrando 40 anos. E obrigado por compartilhar toda essa emoção também. Roberto Kovalik, que surgiu na televisão no Bom Dia Rio Grande. Simone, é isso. Obrigada, Kovalik. E muito mais sucesso, que é muito merecido para ti. Parabéns. Valeu. Obrigado. Obrigada. Parabéns para vocês. Até amanhã, Kovalik. Às 4 da manhã a gente está te acompanhando aqui na nossa redação. Tchau.